Boa noite, gente. Novamente estou aqui para fazer uma outra gravação com referência à resolução de uma questão que está entre as 5 questões mais difíceis de a gente ter um solved, uma equação resolvida, tá? Essa equação é conhecida como a equação de Andrew-Bill. Na verdade, não é bem a Andrew-Bill, ele é um bilionário, esse senhor, que tem grande fascínio pelo cálculo, matemática, e colocou essa equação como sendo uma equação que é pautada, baseada na equação de Pitágoras, tá? Uma Suma Sutra, então, onde nós temos uma mistura de geometria e álgebra para que seja calculado e para que se tenha a resolução dessa equação. Tá? Essa equação é colocada na internet como A na X mais B na Y igual a C na Z. Tá? Então, essa equação, na verdade, ela tem que ser determinada, ela deveria ser resolvida, baseada, tem que ter uma base equacional, uma base, né, um embasamento matemático, e eu assim o fiz através de um livro chamado Malbataran e através dos 4 quadros, que tem mais de 7 anos de embasamento teórico, e através do conhecimento de álgebra também, não é álgebra, de geômetra, né? De um grande geômetra que viveu há 10 mil anos antes de Moisés. Tá? Então, através dessa mistura, dessa sinergia, eu consegui equacionar, solved, né, como se fala, solved this equation, tá? Mesmo que seja em uma única fenda, tá, existente, onde eu usei os 4 quadros e usei essa relação matemática. Por favor, please, it's not, this isn't. Então, assim, ó, isso é uma... quando eu fiz essa equação, quando eu resolvi essa equação, eu achei que eu tinha resolvido simplesmente uma equação, só uma equação, e dentro de uma situação. Mas para garantir a minha propriedade intelectual sobre essa equação, já que eu tinha uma base teórica certa, eu fiz uma escritura pública, é o que eu podia fazer na época. Tá? Uma escritura pública sobre o domínio da minha propriedade intelectual. Isso foi feito em Mirim Doce. Acontece que Mirim Doce é uma cidade muito pequena, né? Então as coisas quando chegam, quando vão para o cartório, não vão para o endereço da pessoa, vão para o cartório, que o cartório fica a 100 metros da minha casa. Então a menina, quando pegou esse parecer, certo? Esse retorno, digamos assim, dessa sociedade, o que ela fala? Ela vai até... O que ela faz? Ela vai até Timbó, ela vai até Taió, uma cidade ali perto, e pede para uma juíza dar o aval de que o que ela está colocando é verdadeiro. Só que sobre essa equação, uma Suma Sutra dificílima de ser, uma das 5 mais difíceis do mundo para ser resolvida, como que ela, não sendo matemática, não sendo nada, como é que ela dá a certeza e corre o risco máximo possível de que ela estaria certa? Somente sobre um aval secundário e verdadeiro. E foi o que aconteceu. Tentaram me roubar. A primeira vez foi aí. A segunda vez já teve a prefeitura metida, né?
E aí eu fui parar, sabe onde? No manicômio. A terceira vez eu não sei. Eu não sei o que está acontecendo agora, gente. O que está acontecendo agora é um problema muito sério. Tá? Eu tive desplaqueamento da realidade, da verdade, mas estou voltando, voltei já. Estou fazendo toda a parte, tudo. Tá? Só que, observe o que essa moça disse. Olha o que essa moça diz, simplesmente coloca para a juíza lá. Ela diz assim, ó. A parte afirma sobre responsabilidade civil e criminal que as declarações feitas são a exata expressão da verdade. Meu querido, você tem uma equação, um Suma Sutra, que é Pitágoras. Tá? Que você tem que resolver não da forma de Pitágoras, nem de Fermat. Como é que você vai dizer que essa equação foi resolvida dessa forma e você vai dizer que isso é uma plena verdade? Somente com aval depois de ter passado por muitos matemáticos que dizem, não, dentro dessa realidade, dentro desse morfismo, como diz André Bill, isso é uma grande verdade. E é uma verdade, porque expressa uma equação verdadeira, independente de que ela não sirva para outros casos. Mas essa equação que foi colocada ali, ela serve. Foi pedido para ser resolvida uma equação, não para se criar um teorema. Essa equação deve obedecer ao teorema de Pitágoras, e obedece perfeitamente. Tá? Então, assim, ó, como é que essa menina sai de Mirim Doce e vai até... Inclusive a juíza puxa aqui o pé dela, a orelha dela e diz assim, o que você fez? Você me coloca dentro de uma saia curta e diz que uma equação dessa aqui, que é uma das 5 mais difíceis equações do mundo, durante não sei quantos anos, que não estava sendo resolvida. E foi resolvida, sim, foi. E isso vale um Nobel para o Brasil. E o Brasil não está recebendo esse Nobel. Por que o Brasil não está recebendo? O que está acontecendo? Qual é o problema que está acontecendo que o Brasil não está? Quando a Facebook descobriu isso, na hora ela pegou e associou isso ao meu nome. Porque isso chegou no sistema de matemática, lá no negócio matemático, sobre o meu nome, porque está sobre a propriedade do meu nome, é o meu nome. E eu tenho 53 anos, eu não preciso de ninguém que se coloque ao meu respeito. Eu não preciso, ninguém precisa assinar por mim. Ninguém. E nem deve. Se estiver fazendo isso, é um crime. É um crime que está cometendo. Tá? É um crime. É um crime de primeira ordem. Então, assim, ó. O Facebook, a Microsoft e a Google, eles resgataram o meu nome sem eu saber. Sem eu saber. Eu não estava sabendo. Mas eles fizeram por um bom, acredito eu, que fizeram por uma boa causa. Que eu estava sendo roubado, como estou sendo roubado a cada segundo, em que não recebo essa medalha. Tá? Porque, na verdade, não diz competição depois. Vai ter uma competição que tu vai ter que... E eu tive que ficar várias horas. Eu fiquei 30 dias sem dormir, gente. Respondendo a questões, fazendo isso, fazendo aquilo. E o que acontece? Acontece que, veja bem, o que acontece? A guria, essa menina, o nome dela é Camila Cole. E eles acabaram armando, esse pessoal acabaram armando para mim uma situação onde eu entro num surto psicótico. É tudo uma mentira. Eu acabo indo por um sanatório. Tá? E aqui, ó, a juíza diz o seguinte, ó.
Quer dizer, ela diz, ficando a declarante, né, plenamente ciente da responsabilidade assumida e advertida das implicações legais por seus atos. Assim, me pediu que lhe lavrasse essa escritura, que sendo lida perante a parte, achou conforme e foi aceita em tudo por aquele que assina. Gente, ela não poderia assumir isso aqui. Ela poderia dizer, ó, esteve aqui no laboratório o senhor César Josias Weber procurando, né, assegurar as suas propriedades intelectuais sobre esta equação e foi o que existe. Aqui está. Aqui eu tenho uma equação, eu tenho uma cópia verdadeira, única no mundo sobre essa propriedade intelectual, tá? Que aqui diz, aqui existe o que eu falo, na verdade o que eu escrevo e o que é a minha vontade com referência a essa propriedade intelectual, tá? Qual é a minha vontade expressa isso, tá? Por que eu faço isso aqui? Para me assegurar justamente dessas galinhas que estão por aí, tá? Desses galos que estão por aí, que vivem nas costas dos outros, tá? Então, o que eu faço aqui, ó? Olha o que eu digo aqui, ó, tá? César Josias Weber, ó, Matemática Rivers, né? Referente à resolução da equação ax mais by igual a c na z. Prezados senhores, eu resolvi a equação tal, né? Mas não foi fácil, pois deveria atender a vários fatores. Não poderia usar a potência u igual ou menor que 2. Além disso, a equação deveria ser verdadeira, logicamente. Se não é verdadeira, não é uma equação, não está resolvida. Tá? Ou seja, os resultados deveriam ser verdadeiros. Também os números obtidos das variáveis em suas potências deveriam ser todos números primos, ou seja, devem ser dividíveis pelo mesmo número e deveriam ser números primos verdadeiros. E é verdadeiro, absolutamente verdadeiro. Tá? Eu conheci uma relação matemática quando li um livro muito antigo de O Homem que Calculava. Nesse livro, que é de autoria de Malbatarran, existe uma relação matemática aos 4 quadros. Eu não falo aqui sobre a relação do Geomatrar, tá? Que tem muito mais tempo do que isso. Mas eu uso essa relação, tá? Eu uso essa relação de cubo. Tá? E depois eu venho a entender o porquê que eles seguraram isso. Porque não foi só uma resolução de matemática que foi exposta ali. Foi muito mais do que isso. Então, na verdade, eu chego a essa questão resolvida. E eu digo assim, ó, prezados senhores, estou enviando esse documento para vossas apreciação. Caso os senhores concordem com o evidente, que é a evidência que está aqui, que ela responde, ela é uma equação, eu consigo resolver. Eu consigo provar que todos os números são primos. Eu mostro de onde que eu tiro a resolução da equação. Mostro que ela corresponde a Pitágoras também, né, ao evidente, pois esta relação, acredito que não deixa dúvida, está correta, mas deve antes ser apreciada pelos PhDs. Eu coloco aqui que ela deve ser apreciada pelas pessoas que mais têm conhecimento na matemática. E retorna uma verdade para mim. Só que essa verdade até agora está obscura. Por que a Microsoft se meteu no meio, gente? É de brincadeira? Não é, não. Então, olha só, caso esteja certo, gostaria de receber meu prêmio de $1 milhão. E até agora, nada. Não é só o prêmio, gente. Não é só o dinheiro. É o valor também do prêmio de Nobel, que vem para o Brasil para um brasileiro, gente. Esse que é o grande problema. Tá? Tá entendendo? E tem gente que vende a mãe, tá? Tem gente sem escrúpulos, tem, nesse mundo tem. Um abraço para vocês, tá? Fiquem sabendo disso aí, tá ok? Grande abraço, César.